Nossa conversa hoje vai versar sobre o fundamentalismo em todas as religiões. E mais do que isso, na utilização daquilo que é religioso, que é sagrado, no sentido de dominação e, mais ainda, no sentido de opressão. Vamos conversar com André Chevitarese, que é mestre em História e principalmente um grande estudioso da maneira pela qual as religiões acabam envolvendo as grandes massas populares nesse nosso planeta Terra. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Ronaldo. Tudo bem, um prazer estar aqui e te agradeço por esse convite. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, conheça a festa do Hanukkah, seu significado religioso e histórico, momento em que 3.000 judeus saíram às ruas pela Palestina e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. André, você vinha me contando que você tem andado preocupado com o fundamentalismo religioso, ainda no século XXI, existindo como se nós estivéssemos na Idade Média. O que você tem a dizer a respeito? De fato, Ronaldo, eu tenho me voltado muito para essas questões, principalmente quando eu considero e avalio que determinadas experiências do tipo religioso como fundamentalismo, diante do avanço das experiências democráticas no mundo, tenderiam a regredir, tenderiam a ficar em patamares que a gente poderia dizer até aceitáveis, mas é exatamente o contrário que eu tenho visto e é isso que tem me tocado profundamente. Quer dizer, o avanço das experiências democráticas no mundo não tem sido suficiente para reter ou colocar em níveis aceitáveis essas experiências fundamentalistas. Então, parece que, com o mesmo avanço da democracia, nota-se, observa-se o recrudescimento das ações fundamentalistas. Por exemplo, nas chamadas primaveras árabes, você tenderia a esperar, nesses países, que eleições diretas, que a possibilidade de acessar determinadas informações, ter acesso às redes mundiais de computadores, de internet, tenderiam a possibilitar novas ideias, reavaliações acerca da vida e do mundo. E o que se verifica é que os velhos grupos, principalmente religiosos, tiraram proveito da derrubada de ditadores para se apossar do poder político e ver repercutido e ver revisto, recomposto e colocado na vida prática experiências fundamentalistas, experiências aonde o outro, seja ele o cristão, seja ele o judeu, é objeto de intensa crítica, de intenso ódio. Até o muçulmano de uma outra corrente. Sim, se a gente considera que essas experiências religiosas, por exemplo, no caso particular, o islamismo ele é plural, até dentro do campo islamismo, uma facção ou um campo religioso persegue o outro com a maior tranquilidade possível. Quer dizer, isso tomando um exemplo que ficou bastante conhecido, a Primavera Árabe, aí a gente tendo a esperança de que ali viessem novos ventos, novos olhares, novas percepções. Mas do ponto de vista religioso, não é isso que está sendo visto. Pelo contrário, o próprio presidente egípcio, no caso do Egito, ele acaba de tentar legislar em causa própria, estendendo seus poderes, e a população voltou a se manifestar na tal Praça Tahrir, e ele teve que voltar atrás. Agora, eu pergunto a você, será que ele não sabia que ele iria ferir aqueles manifestantes que pretendem efetivamente que no Egito exista um regime democrático? Ele precisava avançar para voltar atrás?
Onde é que nós vamos parar com isso? Do ponto de vista político, você até poderia argumentar, olha, mas uma manifestação, um conjunto grande de indivíduos se reuniram e disseram ao presidente, ó, parou, assim não dá, acabamos de derrubar um ditador, vamos ter que agora brigar novamente para te derrubar daí? Então, do ponto de vista político, parece que as coisas têm avançado, não é? Os prós, os contras, as controvérsias têm existido, mas do ponto de vista religioso, que avanço se pode dizer dessas experiências políticas bem-sucedidas dentro do campo árabe? Que avanço? Por exemplo, no caso judaico, as sinagogas dentro do Egito ou estão fechadas ou estão sempre sob ameaça de fechamento. Não só o regime pede esse tipo de conduta, como também não existem mais judeus no Egito. Isso. O Egito, que era um país de farta comunidade judaica, inclusive com as mais belas sinagogas do Oriente Médio, como é o caso da sinagoga de Alexandria, já não tem mais uma comunidade judaica. Você pega o caso do Sudão, aonde residentes cristãos têm suas casas marcadas com cruz. E o indivíduo, o que a gente tem para fazer hoje? Pô, vão ali naquela casa ali, espancar, queimar, matar. Quer dizer, isso é algo preocupante. Mas, se essas realidades estivessem lá longe, você poderia até calmamente olhar essas coisas e dizer, bom, é uma pena que isso aconteça lá. Mas também no caso brasileiro, né, esse tipo de prática, esse tipo de ação, também acontece muitas vezes de forma cotidiana. Então é abrir os jornais e você vai verificar que terreiros, por exemplo, né, são alvos de ataques, são alvo de vândalos, são alvos de pessoas que acham que têm o direito dado por Deus para invadir, bater nas pessoas que lá estão, vilipendiar as imagens sagradas para aquele grupo religioso, acham que têm o direito de destruir. Agora, veja bem, curiosamente, em todas as religiões onde há o fundamentalismo, e todas têm, acontece esse tipo de prática violenta. Porque o fundamentalista ele não aceita o outro, ele não aceita a diferença, ele não respeita que o outro tem características diferenciadas daquelas que ele possui. Ele quer impingir ao outro a sua condição, a sua crença, a sua vontade, e é dentro desse aspecto que acontecem essas rupturas do respeito da democracia e da dignidade que se deve dar a outra pessoa, independente da maneira como ela age, como ela vive, como ela prega, como ela reza e principalmente como ela tem a sua cultura, a sua tradição, a sua história, a sua língua, enfim, os seus costumes. Eu acho que nesse ponto, Ronaldo, se você me permite, eu estou acompanhando o teu raciocínio, as experiências religiosas trazem no seu cerne, né, a ideia de que nas suas individualidades elas são detentoras de uma verdade absolutamente inquestionável, de uma verdade, né, que impõe, né, a superioridade dessa verdade sobre todas as outras. E aí, o papel do religioso deveria ser um papel extremamente educativo, pedagógico, no seu sentido democrático, né? Um papel que valorizasse o respeito religioso. Mas de onde você muitas vezes espera esse tipo de comportamento, aí não vem. Então, a generalização é ruim, eu tenho esse cuidado, mas uma parte significativamente grande dos religiosos cristãos do nosso país, do Brasil, né, tem por hábito, nas suas falas, nas suas entrevistas, nos seus comportamentos cotidianos, um tipo de prática que, ao invés de inibir essas experiências, né, que negam a existência dos outros, principalmente das minorias, ao contrário, enfatizam, né,
essa prática da intolerância. Agora, curiosamente, a religião deveria ser um porto seguro de paz, de alegria, de respeito ao outro, de crença. E quando nós vamos ver, tem gente que usa a religião com outro tipo de fim. Quer dizer, com o fim de aprisionar, de impingir vontade, de agrilhoar corações e mentes. E realmente o mundo ainda está presenciando esse tipo de comportamento em diversos setores da sua globalidade, vamos dizer assim. Então, você considera os avanços das experiências democráticas, não é, em boa parte do mundo têm progredido, mas a democracia por si só não tem sido garantia de que experiências religiosas sejam objeto de respeito pelos grupos majoritários. Então, é algo que de fato, a todo momento, vai e vem nos meus cursos, vai e vem nos meus questionamentos, vai e vem nesse meu incômodo. Não é? De que forma pensar, relacionar, vincular a experiência democrática com o direito do diferente, do minoritário, existir? Uma pergunta que eu te faço, você sente, dentre os teus alunos, que existe a vontade de respeitar o outro, ou tem gente que não tem essa vontade? Você sente que existe, do ponto de vista humano, uma necessidade em alguns de dominação? Eu acho assim, do ponto de vista da história das religiões, quando você toma a iniciativa de abordar, por meio de um curso, numa universidade, esse tipo de tema, você vai se deparar com indivíduos que, de alguma maneira, seus estudantes, parte desses estudantes, começam a achar que há um estranhamento naquela sua fala. Quer dizer, que tipo de leitura é essa, né, que, de alguma maneira, coloca em questionamento o papel dos futuros professores, que são dotados de experiências religiosas, em muitos casos? Que tipo de questionamento é esse que você pede para ele ter um pouco de respeito, ter um pouco de atenção, ter um pouco de cuidado? Pouco de atenção, pouco de respeito. Aquilo já gera um certo incômodo. Mas é aí que entra o papel do professor. Acho que numa turma de 40, 50 alunos, né, se você é capaz de transformar um, já terá valido a pena. Mas, se você é capaz de transformar, né, uma parte significativa desses futuros professores, Ronaldo, não tenha dúvida, cada professor desse, ao entrar futuramente em suas salas de aula, vão reproduzir não apenas tolerância religiosa, vão produzir respeito religioso. Mais do que tolerância, respeito. E, de novo, se cada professor desse for capaz de, no ensino fundamental, no ensino médio, fazer com que a cabeça de um desses meninos, que vem bombardeado por uma série de leituras teológicas muito ruins, se ele for capaz de transformar um, já terá valido a pena aquele ano letivo para ele. Muito bem. Estamos encerrando o primeiro bloco da nossa conversa sobre fanatismo religioso e fundamentalismo com o André Chevitarese. Já voltamos, não saia daí, porque vamos discutir o fanatismo religioso no seio da cristandade, do judaísmo e também do maometismo. Já voltamos. O que você me diz dos fundamentalistas judeus? Ronaldo, esse também é um dado bastante interessante, se você considerar o próprio assassinato de Yitzhak Rabin, né? Quer dizer, inicialmente, quando desse assassinato, a mídia tendeu a apontar, logo nas primeiras horas em que a notícia correu, né, de que era de se esperar que esse assassinato tivesse motivação ou tivesse relacionado a algum extremista do mundo islâmico, né? E posso te dizer, foi um choque para boa parte desse mundo livre, né?
quando ele tomou contato de que o assassino era um jovem, né, israelita, que, curiosamente, né, o que ele tinha a mostrar era apenas um sorriso no rosto, como se tivesse realizado os desígnios de Deus. Isso é, aquilo que ele fez, né, praticamente não o incomodava, não lhe doía. Então isso foi algo que me pegou desprevenido, foi algo bastante assustador. De repente descobrir que num país onde se cultiva, né, uma experiência democrática, o direito de outras experiências religiosas existir, né, do seio de um país que nutre essa liberdade, né, alguém sair dali e assassinar um presidente que estava diretamente interessado num processo de paz, num processo bastante harmônico com os palestinos. Foi um choque, né? Isso foi duro. Muito bem. E daí você entendeu que existe fundamentalismo judaico? Sim. E ele se materializa até numa forma criminosa como essa do assassinato do Yitzhak Rabin por aquele cidadão, de uma certa maneira, de extrema-direita em Israel, e também ligado, eu não sei se ligado à ortodoxia religiosa ou à área fundamentalista da religião judaica. Você talvez tenha estudado isso mais do que eu. Não é que eu visse naquele ato, pela primeira vez, o contato, a experiência, né, do fundamentalismo judaico. Não. Mas, honestamente, eu não esperava que os fundamentalistas, né, judeus pudessem chegar a tanto. Essa era a questão que me deixava bastante perplexo. Mas eu também posso situar da enorme luta que hoje, né, Israel trava no seu interior de manter, né, essa experiência democrática enquanto uma forma política de se viver, e também setores dentro, né, do próprio país que tentam, né, tirar a experiência democrática e instaurar ali um governo onde a Torá seja o centro decisório, onde tudo se ancore nela. Então, esse tipo de situação, de tensão, mesmo considerando que é um grupo minoritário, mas é um grupo bastante atuante. Nisso, né, se amplia do espaço de Israel para outras experiências, né, tanto no caso islâmico quanto no caso cristão, você para pensar, né, que esse mundo que nós estamos vivendo, esse século XXI que a gente está vivendo, nós precisamos estar bastante atentos, vigilantes, precisamos estar profundamente conectados e apoiar todas as experiências democráticas, de respaldar todas as ações que venham valorizar, né, a democracia por um lado e o direito do outro de existir. Isso aí é obrigação de todos nós, porque se a gente não se mexer, se a gente não atentar para isso, você não tenha dúvida, os fundamentalistas que são organizados, né, se assenhoram e se apossam do poder. Olha só, algumas semanas atrás, um líder palestino no exílio, chamado Khaled Meshaal, voltou a Gaza, depois de algumas dezenas de anos sem estar ali presentes. Uma das suas falas é afirmativa, no sentido de que os palestinos do Hamas jamais vão reconhecer o Estado de Israel e vão libertar a Palestina, que para ele, Khaled Meshaal, e para aqueles que o seguem, significa varrer os judeus de Haifa, de Tel Aviv, de Jerusalém e de todo o atual Estado de Israel. Como é que você observa essa fala
desse cidadão que não recebeu uma única contestação do Mundo Livre. Passou batido como se nada tivesse acontecido. Ronaldo, eu acho assim, a nossa omissão diante de falas tão ruins, tão tenebrosas, também de alguma maneira, não é, o direito dessas falas existirem. Isso é um problema seríssimo. Não é? Indivíduos, não é, que têm uma certa capacidade de falar e de ser ouvido no seio de sua comunidade. E o que ele tem para falar é negar a existência de um Estado existir, de um povo existir. Esse indivíduo, a priori, deveria receber, no mínimo, vaias do mundo inteiro, deveria, não é, receber repreendas do mundo inteiro. Olha só, nenhum líder de qualquer país europeu, de qualquer país africano, de qualquer país asiático, de qualquer país sul-americano, ninguém sequer respirou. Ele falou e passou como se nada tivesse acontecido. Mas, Ronaldo, isso... Quem cala consente, isso? Eu acho assim, quem cala consente, e as omissões é que fazem existir um Hitler, as omissões é que fazem existir ditadorzinhos como esses que a gente encontra no Oriente Médio. É a nossa omissão que faz existir toda uma série de violências. Sabe o que eu me preocupei outro dia? Logo na data em que esse cidadão fazia esses discursos, voltava de Cuba o senhor Chávez, que é o presidente da Venezuela. E ele apresentava o seu vice-presidente como alguém que pudesse dar continuidade ao seu reino, vamos dizer assim, ao seu reinado, ou ao reinado bolivariano, como eles chamam na Venezuela. Curiosamente, ao invés de esse cidadão estar sentado à frente de algum cartaz que homenageasse o povo venezuelano, ou os seus projetos de governo, ou até o próprio sistema bolivariano, o que você poderia ler atrás do vice-presidente que vai assumir o poder na Venezuela é que a Venezuela apoia os palestinos contra a opressão israelense. O que você me diz de alguma coisa com essa característica? Bom, aí eu vejo duas questões. Muito embora eu particularmente não tenha nenhuma simpatia por governantes desse tipo, de Chávez, não é? Ele foi reeleito pelo povo venezuelano. Então, foi uma escolha que uma maioria, e dessa vez bastante apertada em relação à oposição, fez. Não é? Um segundo dado é o direito, que eu colocaria também, entre aspas, aí, de pessoas se manifestarem dessa forma. Isso é, pelo direito palestino e na leitura deles, que está sendo oprimido por Israel. Mas, quando a gente amplia essas discussões, percebe-se o quê? Que um tipo de fala como essa está, em grande parte, assentado numa enorme ignorância. Quando você diz que Israel massacra os palestinos, essa fala está assentada onde? Em que documentos? Em que tipo de historiografia? Em que tipo de leitura, né, um indivíduo desse que produz um cartaz como esse está assentado? Então, em grande parte, a ignorância explica em muito um tipo de leitura como essa. A ignorância, não é, nesse processo maior, é que tenha inviabilizado que tanto Israel quanto os palestinos, né, aqueles que respeitam o direito de Israel existir, que esses dois lados se aproximem, sentem, discutem. Sim. E chegam a... Mas você acha que alguém que lá na Venezuela lê esse tipo de cartaz atrás do presidente da República, do seu vice-presidente, vai ter esse questionamento, vai ter capacitação intelectual para fazer essa questão que você está colocando aí? Não, obviamente que não. Então aquilo passou como verdade.
passa como verdade. E passa como verdade também para o mundo que leu aquilo ali e que também não tem discernimento. Mas é isso. E aí eu pergunto, qual é o fórum competente para que questões dessa natureza deixem de existir? Seria a ONU. Mas a ONU não toma providências. Seria a ONU, por um lado, e a capacidade dos países, não é, respeitarem o direito de Israel, por um lado, e palestinos que garantam a existência de Israel existir, que esses dois lados sentem e definam, não é, as formas de coexistência. Não há a menor chance disso acontecer, André. Eu vou te explicar por quê. É muito simples de compreender. Existe hoje uma luta fratricida entre a OLP e o Hamas, entre o Fatah, que é o braço hoje político, mas em outra oportunidade o braço terrorista da OLP, e o grupo Hamas, que é um grupo absolutamente ligado à expulsão de Israel do Oriente Médio, através de práticas terroristas também. Esses dois grupos, eles fazem parte do mesmo povo e eles não se entendem. Ou o Fatah vai dominar o Hamas pela força, coisa que nós sabemos que não vai acontecer, ou o contrário. E o contrário é muito mais viável, muito mais plausível, muito mais possível. Se isso vier a acontecer, está encerrada a temporada de possibilidade de diálogo entre palestinos e israelenses. Porque o Hamas, ele se nega a conversar com Israel. E ele diz que vai expulsar Israel daquela região, como sempre disseram todos os outros líderes árabes até então, o momento em que o Arafat resolveu baixar as armas e começar a conversar com Israel. Eu não vejo solução para esse problema. Eu diria que se hoje essas soluções parecem difíceis de serem vistas, não é, a tendência é a gente ter esperança. Esperança de que isso, de que essa questão envolvendo esses dois povos, não é, cheguem a um acordo, porque de outra forma, não é, nós teremos que reconhecer que os intolerantes, não é, são vitoriosos. E isso, Ronaldo, puxa vida, eu vou lutar até o último momento da minha vida para dizer, não, os intolerantes, os que faltam com respeito, os que são amantes da guerra, os amantes da violência, os que negam o direito do outro existir, esses, na minha percepção, deverão ser sempre aqueles que estão do lado perdedor. Sempre. Senão, não é, eles venceram, cara. E isso é o que pode existir de pior. Então, a minha discordância da tua fala é essa. Não é? Se em determinados momentos o pessimismo nos leva a acreditar que terroristas, que fundamentalistas, que os amantes da violência, não é, são poderosos, não é, isso é passageiro. Isso vai passar. Por quê? Porque nós somos maioria, cara. Os amantes da paz são maioria. Agora, muitas vezes, somos omissos. Somos omissos. Na hora que a gente tem que gritar, muitas vezes a gente se omite. Mas eu não tenho dúvida. No final, nós vamos sair vitoriosos. Espera aí. Menorá na TV encerrando o segundo bloco com o André Chevitarese e nós estamos discutindo o fundamentalismo, o preconceito, a discriminação e, mais do que isso, o totalitarismo entre religiões e entre populações através de governos ditatoriais. Não sai daí, já já voltamos. O fundamentalismo muçulmano, ele funciona inclusive entre xiitas e sunitas e vice-versa. Em aldeias onde há o xiismo, o sunismo não prevalece e as lutas são constantes e sanguinárias. Fratricidas, né? Como é que você enxerga essa questão? Eu não vejo, assim, a priori, nenhuma diferença entre o que acontece dentro desse islamismo multifacetado, tá,
com experiências cristãs que também são multifacetadas e que tendem a se negar. Se eu retroajo, por exemplo, para o caso cristão, para a reforma e contra-reforma, nesse ambiente de século XVI, né, também as lutas, por exemplo, entre luteranos e católicos em ambientes da Itália, norte da Itália, dentro do que chamaríamos hoje, entre aspas, Alemanha, né, também foram lutas de vida e de morte. Muitos tombaram de ambos os lados. O que hoje a gente observa, no caso mais particular, no ambiente islâmico, nós identificamos em todas as experiências religiosas, todas, sem exceção, né? Implica dizer, de onde nós esperaríamos encontrar elementos de paz, isso é, das religiões produzirem paz na terra, no interior das culturas, a religião, sob muitos aspectos, foi, é, e nesse ritmo será, produtora de violência. Por quê? Não é? Porque internamente as experiências religiosas são incapazes, absolutamente incapazes, de conviverem entre si. Por quê? Diria, porque as lideranças religiosas não se respeitam, não são capazes de produzir falas, discursos, não é, que sejam produtoras de paz. Você acabava de falar, não é, de lutas entre sunitas e xiitas, lutas fratricidas. Quando a gente para olhar de onde se produz esse discurso, não é do camponês, não é do trabalhador urbano. Esses caras vão para instituições religiosas, vão para as mesquitas ouvir os seus líderes religiosos. E o que esses indivíduos falam é o que essas pessoas vão fazer em grande parte. Se dos púlpitos ouvissem a necessidade de se compreenderem, de se respeitarem, de se amarem, isso não ocorreria. Ô André, e o papado atual? Você considera que o Papa ele contribui para a pacificação dos corações ou ainda falta muito? Ele está muito aquém em termos de comportamento do que a humanidade necessita para que a pacificação possa prevalecer nessa terra de ninguém? Olha, na minha percepção, uma liderança religiosa como Bento XVI, que tem praticamente 2 bilhões de seguidores, não é? Eu acho que a intervenção pública dele, com gestos concretos, com falas concretas, com ações concretas, para produzir, não é, um discurso de paz, na minha opinião, para quem tem uma liderança de 2 bilhões de indivíduos, não é muito pouca, muito pouca. Ele tem um peso político quando fala, ele tem uma capacidade de transformar a vida de um simples indivíduo, não é, de forma tão abundante, e transformação que eu digo na sua radicalidade, não é, de tirar um indivíduo daqui e levá-lo para cá, de forma tão consistente, que eu acho que ele faz muito pouco. E faz muito pouco por quê? Porque quando ele diz, quando ele fala, quando ele age, essa fala chega numa igreja disseminada no interior desses mundões aí da vida. Por quê? Porque o próprio sacerdote local daquela comunidade vai reproduzir. É como a fala de uma liderança religiosa iraniana, não é, que em Teherã pregue o respeito a Israel existir, o direito de Israel existir. Você já parou para pensar nisso, Ronaldo?
Mas isso não vai acontecer. Mas imagina... Você imagina que isso possa acontecer? Então, o que eu volto à questão. Né? No fundo, as experiências religiosas, elas são geradoras de uma violência e estão por trás, sob muitos aspectos, né, da violência que está aí contida. André, eu não consigo compreender a maneira pela qual o mundo critica Israel quando reage e passa calado quando Israel sofre ataques. Essa colocação me faz sentir muito do que alguém sente, algum democrata sente quando se intera das questões da Segunda Guerra Mundial, das questões do nazismo, das questões da perseguição aos judeus. E quando vai de volta no tempo, vai colocar essa questão exatamente no cerne dos debates da Igreja a partir do Concílio de Nicéia. Nós já discutimos isso pelo programa Confronto Manchete, nós dois e mais o Daniel Juste. E eu pergunto a você se realmente esse ódio aos judeus ele vem do Concílio de Nicéia, ou se antes já existia. Bom, mas o ódio que você se refere é esse tipo de leitura, hoje, contemporânea, que vê de forma muito acusatória a forma como Israel... Eu acho que a origem é lá para trás. Você localizaria eu identifico ali. Isso. Eu acho que Ou seja, eu identifico que essa dificuldade com Israel, ela passa exatamente pelas práticas e prédicas cristãs contra os judeus ao longo da história. Não, isso eu acho que você tem razão. Quer dizer, há uma longa tradição, longuíssima tradição, né, acumulada por séculos e séculos e séculos, em ambientes europeus e da Europa, disseminado para diferentes partes do mundo, onde a forma de se ler, de se pensar, né, o que é ser judeu e quem é judeu, né, contribui e muito para uma leitura bastante preconceituosa, né, não apenas do judeu no particular, quanto de Israel no seu sentido geral. E como é que se resolve isso? Bom, eu acho que ignorância, quer dizer, que o preconceito, ele reside na ignorância. Dificilmente você vai encontrar uma leitura preconceituosa cuja base não seja, né, a ignorância. Então, é educação. Então, educação, educação e educação. A começar, por um lado, né, por uma reavaliação do que a teologia tem feito. Porque as teologias, de uma maneira geral, né, são produtoras, né, de experiências muito centradas, né, em verdades absolutas, sem dar o direito de outras verdades coexistirem. Então, uma educação que modifique a formação de religiosos, que qualifique esses religiosos, né, numa outra forma, numa outra percepção. Mas você acha que alguém está interessado em promover isso? Existe alguma religião que vai bater no peito e dizer nós erramos, vamos reformar, vamos mudar o nosso comportamento, vamos ensinar e vamos aprender de outra maneira? Você acredita que em algum momento da história do homem, o homem errado vai dar esse passo para trás para poder dar dois adiante? Bom, se você me perguntar, não, eu não sei te dizer experiências históricas onde isso aconteceu, onde religiosos foram capazes de fazer essas releituras, essas reavaliações. Isso num sentido muito amplo, geral. Acho que alguns passos em direção a ecumenismos têm sido dados, principalmente na segunda metade do século XX para cá. Quer dizer, grupos religiosos, que não são maioria de jeito algum, mas grupos religiosos sentando à mesa e se dando o direito de se conhecerem, de se ouvirem e de trocarem experiências entre si. Então, isso, para o caso brasileiro, por exemplo, é minoria, mas
tem funcionado, né, de modo a irromper com aqueles retratinhos prontos. Então, você pergunta, quem é o judeu? Ah, o judeu é quem matou Jesus. Esses retratinhos, né, marcadamente preconceituosos, assentados na ignorância, né, entre grupos ecumênicos, isso tem sido implodido. Por que tem sido implodido? Porque tem sido convidado um judeu a falar. Então, esse passo é importante. Então, acho, Ronaldo, que se você me pergunta, historicamente falando, você seria capaz de me dar um exemplo? Eu diria não, não seria capaz. Mas, na particularidade, no detalhe, né, grupos religiosos, assim como pessoas de bem, estão se mexendo. E, ao se mexerem, produzem mudanças, produzem incômodos. E isso é bom. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa e esse papo é interessante porque ele não se encerra. É sempre a história do bem contra o mal, a história do preconceito contra o respeito pelas diferenças, a história da discriminação contra a história da aceitação das pessoas pelas outras pessoas, enfim. E é um prazer muito grande conversar sempre com o André Chemitarese, que é um camarada que conhece tudo sobre esse assunto. Então eu queria oferecer a você, André, as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você faça as suas considerações finais e se despeça do nosso público telespectador. Bom, queria mais uma vez agradecer ao Ronaldo pela oportunidade de estar aqui, agradecer você, ouvinte, por me permitir entrar na sua casa e espero que as ideias que aqui foram trocadas sirvam para gente entender que nós somos a maioria e podemos fazer um mundo muito diferente. Obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, e repetidamente naqueles horários em que você já se acostumou a nos assistir e que você pode ler aqui embaixo a nossa grade, que vai te oferecer outras opções de dias e de horas para que você possa acompanhar o Menorá na TV. Até quarta-feira que vem e em todos esses horários que você já se acostumou a nos assistir. Nagila ben ismeha